Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre o lado bom das coisas. Antes de começar, gostaria de pedir que aqui no WhatsApp ouça meu áudio até o fim e compartilhem. No Facebook, ouça meu áudio até o fim, meu vídeo até o fim e compartilhem. E no YouTube, ouça meu vídeo até o fim, curta meu vídeo, compartilhe meu vídeo, se inscreva na minha página e ative o sininho para receber outras mensagens, tá certo? Ajude essas ferramentas a servir de missão para Deus, tá certo? É muito importante a colaboração de todas. Vamos começar. Queridos irmãos, já parou para pensar que muitas vezes a gente olha uma coisa e fala: nossa, essa porcaria, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nossa, não sei o quê, mas não olha para o outro lado, para o lado bom, só olha para o lado ruim dos acontecimentos, né? Vou dar para vocês aqui um exemplo. Eu fui para São Paulo prestar um concurso, não passei no concurso. O segundo concurso eu perdi o horário, não consegui chegar na segunda prova. E para piorar a situação, assim que eu cheguei em São Paulo, meu pai caiu na escada. Isso foi um ano agora em janeiro, dia 6 de janeiro. Eu pergunto a vocês, foi tudo ruim, mas será que não teve nada de bom nessa viagem para São Paulo? Claro que teve. Faz um ano que eu operei a minha cachorra. Ela tinha duas verrugas penduradas, uma na barriga e uma na perna. Já estava enorme, pesando na perna dela. E aí, nós levamos ela lá no veterinário. Ela foi cortar a unha, ela falou: se quiser, eu tiro isso aí facilmente. E nós então fizemos a cirurgia e a veterinária tirou, né, as duas verrugas e tirou aquele peso dela mais que estava lá atrapalhando a cachorra, né? Até muitas vezes puxava a perna por causa do peso da verruga. Então, teve um lado bom sim, porque aqui eu não tenho veterinário perto. Para mim, no veterinário aqui, eu tenho que andar 30 quilômetros, 40. E lá, eu fui a pé. Você entendeu? Então, teve um lado bom. Era para mim ir para lá, porque precisava ter um lado bom. Se eu não tivesse ido, talvez ela tivesse com essa verruga até hoje, atrapalhando ela, né? Então, teve um lado bom, né? A pessoa muita gente chega na geladeira e fala: nossa, a geladeira tá lotada, não tem espaço, que coisa, né? Muito cheio. Eu tinha que ter mais espaço, ter desorganizado. Ao invés disso, por que você não abre a geladeira e fala: meu Deus, como a geladeira tá cheia, que coisa maravilhosa, hã? Né? Vamos aprender a jogar um jogo que eu aprendi o nome dele através de uma novela infantil da SBT, que é o Jogo do Contente, que era jogado pela personagem Poliana na novela As Aventuras de Poliana. O jogo do contente consiste em você olhar sempre o lado bom das coisas, né? Ela começou a jogar o jogo do contente quando o pai dela deu para ela uma boneca. Só que era uma boneca que faltava uma perna, né? Aí ela falou isso. Aí o pai pegou e falou para ela: você tem que jogar o jogo do contente. Que jogo é esse? Ela falou: jogo do contente. Você vê que você recebeu uma boneca, ela não tem uma perna. Significa que ela vai precisar de mais cuidado seu. Você vai ficar mais pertinho dela, que não sei o quê. E convenceu a menina. E ela ficou feliz de ter recebido a boneca, mesmo faltando uma perna. Então é olhar para o lado bom da coisa. Então tudo tem um lado bom. Ah, fui em Mogi, cheguei cansado. Nossa, como eu tô cansado. Mas tem um lado bom, eu voltei em segurança, eu fiz tudo que tinha que ser feito. Ah, como eu tô cansado de fazer compra de exaustivo. Mas tem um lado bom, o lado bom é que é o melhor dia do ano, onde eu vou ter garantir a minha alimentação. Então, é o melhor dia do mês. É o dia que eu vou fazer compra. Só que pode ser a pessoa que vai reclamar. Fala: não, é o pior dia porque tem trabalho em dobro. Evidentemente que tem muito mais trabalho, porque chega um monte de compra para guardar. Mas isso também quer dizer que estou tendo fartura, que não está faltando nada na minha casa. Entendeu, queridos irmãos? Por isso é muito importante que nós, então, queridos irmãos, vamos fazer uma, uma parceria, vamos fazer um pacto aqui, que a partir de hoje nós vamos olhar sempre para o lado bom das coisas e não para o lado errado, tá certo? Isso vai trazer coisas benéficas para sua casa, pois vai fazer você estar feliz com a sua vida. A Poliana sempre tentava ver o lado bom de tudo na novela. De tudo, de tudo, de tudo.
E é isso que nós devemos fazer. Ver o lado bom de tudo. Compreende, queridos irmãos? Então, nós precisamos pensar. Por que aconteceu isso? Ah, saí, tô com o pneu furado atrasado. Veja o lado bom disso. Você está tendo um livramento. Pode ser que você ia bater o carro no momento. Né? Eu já vi um caso, por exemplo, de um cara que ia sair de casa, furou o pneu. Aí ele xingou, achou ruim, né? Só que aí ele pegou, trocou o pneu, tudo, passando borracheiro. Quando ele foi embora, no caminho, tava um trânsito. Tudo parado. E aí começou a passar uns caras vendendo coisa. Aí ele perguntou, você sabe por que esse trânsito tá parado desse jeito? O rapaz falou pra ele. É porque ali na frente aconteceu um acidente. Houve uma batida, tal, tal, tal. Esse homem ficou pensando. E ele fez alguns cálculos e percebeu que se ele não tivesse tido o pneu furado, ele teria passado ali exatamente no momento daquele acidente. Possivelmente ele estaria envolvido. Então Deus deu um livramento para ele. Por isso é importante que a gente olhe para o lado bom das coisas. É um livramento. Ah, precisava ir em um lugar, não deu para ir. É um livramento. Ah, não consegui atribuir uma aula. É um livramento. Não consegui arranjar aquele emprego. É um livramento. Talvez Deus esteja preparando um emprego muito melhor do que aquele. Compreende? Então, queridos irmãos, tudo é livramento. Então, nós temos que esperar o lado bom das coisas. Ah, o carro quebrou. Quebrou, mas pelo menos agora está com peças mais novas. Ah, que bateu o para-choque, quebrou o para-choque. Pior, podia ter sido pior. Então, temos que estar sempre vendo o lado bom da coisa. Sempre tá vendo. A pessoa reclama muitas vezes, ah, é porque meu marido isso, meu marido aquilo outro, meu marido não ajuda, meu marido não faz nada. Procure olhar o lado bom nessa situação. Seu marido não é alcoólatra. Seu marido não é drogado. Seu marido não é violento. É um marido compreensivo. É um marido que nunca te deixou faltar nada na sua mesa. Então agradeça pelo marido que você tem. Ah, meu filho não trabalha, meu filho é meio desleixado, meu filho não sei o quê. Agradeça pelo filho que você tem. Seu filho é drogado? Não. Ele é alcoólatra? Não. Ele frequenta a bateria? Não. É uma pessoa de Deus? Sim. Então dê graças a Deus por ter um filho desse jeito. Tá? Porque se eu, por exemplo, eu tivesse que escolher fosse escolher uma mulher para me casar hoje em dia, qual mulher que eu escolheria? Uma mulher que fosse de Deus, uma mulher que fosse mais caseira assim como eu, uma mulher que quisesse uma vida simples como eu quero levar, uma mulher que seja com os mesmos pensamentos do que eu, jeito de levar a vida, é essa mulher que eu queria. Se eu fosse um homem, eu ia escolher uma mulher, aliás, se eu fosse uma mulher, homem, perdão, se eu fosse uma mulher, eu ia escolher um homem como eu, como eu, sem dúvida nenhuma. Ah, mas eu sou baixinho, eu sou gordo, sou um pouco dentuço. Não tem problema. O mais importante é que eu sou uma pessoa de bem. O mais importante é que eu vou tratar muito bem a minha mulher. O mais importante é que você é uma pessoa que vou colaborar com a minha mulher em casa, que você é trabalhador, vou ter o meu emprego. O mais importante é que você é um bom pai. O mais importante é que eu não tenho vício, que eu não bebo. O mais importante é que eu não sou violento. Então, queridos irmãos, esse é o mais importante, tá certo? Então, para mim é isso que eu quero. Não precisa ser uma mulher Miss Universo por fora. Não, o importante é que ela seja bonita por dentro. A beleza interior é que é a melhor. A externa some com a velhice, porque todo mundo envelhece, enruga, tá certo? Então vamos ver sempre o lado bom das situações. Ah, é, eu caí, quebrei o fêmur, muito bem. Você poderia ter feito pior, poderia ter morrido nessa queda, poderia ter quebrado o outro fêmur também, poderia ter quebrado a bacia, poderia ter. Não, foi só o fêmur. Ah, tô andando com dificuldade, tá doendo. Dê graças a Deus, melhor do que você não estivesse andando. Ah, tô trabalhando demais, não tem ajuda. Agradeço por ter tendo condição de trabalhar demais. Pior seria se você tivesse preso, levado numa cama. Pior seria se tivesse com uma doença terminal no cama do hospital.
estivesse internada numa UTI. Então agradeça por você estar podendo trabalhar bastante. Então sempre o lado bom das coisas. Quando nós aprendemos a olhar para o lado bom das coisas, nós conseguimos modificar nossa vida. Para mim isso é difícil. E eu preciso olhar mais para o lado bom das coisas também. Então essa meditação, ela serve muito para mim, como serve para a maioria das pessoas. Então, queridos irmãos, nós precisamos aprender a olhar para o lado bom das coisas, independentemente se, é, se for por um momento difícil ou o que for, não interessa a situação. Sempre olha do lado bom. Ah, a casa tá cheia de coisa, precisa de armário, não tá cabendo. É porque você tem bastante coisa, é porque você tem bastante equipamento, você tem bastante coisa. Agradeça por ter isso. Seja feliz por ter isso. Tá? Ah, que a casa tá feia, que a casa tá bagunçada, pintada. Agradeça por ter essa casa. Pergunta para quantas pessoas querem ter essa casa. Fecha os olhos, se imagina embaixo da ponte, sem ter o que comer, sem ter um colchão para dormir, no relento, no frio. E dê graças a Deus para a casa que você tem, mesmo cair nos pedaços. Ah, mas eu moro num barracão na favela. Dê graças a Deus por ter esse barracão na favela. Ah, eu tô num sítio que tá com o mato cobrindo a casa. Dê graças a Deus por ter esse lugar para morar, esse paraíso, mesmo com o mato cobrindo a casa. Tá certo? Porque o importante é você olhar lá do bom. O importante é que você tem, que nem eu, por exemplo, eu tô aqui nesse sítio, para mim o importante é que eu tenho esse paraíso para morar. O importante é que eu tenho carro se eu precisar sair. O importante é que eu sei pegar o ônibus e ir para tal lugar. Tem um horário de ônibus mais difícil, mas um pouquinho mais longe daqui tem um ônibus um pouco mais rápido, com mais opções. Então agradeça a Deus hoje em dia por ter ônibus escolar, porque o pessoal daqui antigamente tinha que ir lá botar Superba 4 quilômetros a pé ou pagar o ônibus, né? Ônibus comum. Entendeu? Hoje tem ônibus escolar. E antigamente, quem ia aqui embaixo ia até a escola a pé. Hoje em dia vem buscar aqui embaixo no morro e ainda acha ruim, né? Então, vamos aprender a olhar tudo pro lado bom. É importante no paraíso, estar num lugar bom. É bom que tenha isso, tenha aquilo. O importante é que tudo é bom. Vamos sempre estar agradecidos, olhar sempre pro lado bom das coisas, lá com bons olhos. Ah, a pessoa chega no local e fala, não, que as pessoas vão reclamar que vai chegar atrasado. Vão ficar falando, fofocando. As pessoas nem conhecem muitas vezes as pessoas, vê de vez em quando, não tem a mínima noção de como é que o pessoal fica pondo rótulo nas pessoas, né? Claro que chegar atrasado não é uma coisa ruim, mas imprevistos acontecem. Né? Outro dia eu estava indo para a igreja, e o que aconteceu? Eu já estava aqui no carro, no horário, estava tudo certinho, e aí aconteceu? Eu fui tirar o pano do carro, quando eu olhei, o pneu do carro estava no chão, né? Falei, pronto, eu vou chegar atrasado, porque não vai dar tempo. Mesmo com os equipamentos que eu tenho para facilitar a troca do pneu, demora um pouquinho, ainda mais sem prática. Aí vou eu lá trocar o pneu, fui pra igreja. Cheguei atrasado, um pouquinho, coisa de 5 minutos, 10 minutinhos. Acontece. Agora a gente não podemos achar que as pessoas vão fofocar, vão achar ruim porque chegou atrasado. Imprevistos acontecem. Então, e eu tenho direito de chegar no local a hora que eu quiser. Não tem nenhum, né, não tem proibição de eu chegar em lugar nenhum. A não ser que eu tenha um horário marcado no médico, no exame, numa fisioterapia, que tem que chegar no horário. Então aí tudo bem. Aí tá certo. Agora, se não, não tem problema. Entendeu? Se eu tenho meu trabalho, eu tenho que chegar aí no horário. Mas se chegar um pouquinho atrasado, deu quando vai tempo, não tem problema. Contratempos acontecem. Às vezes eu estou pronto para sair no horário, me dá uma dor de barriga, eu sou obrigado a ir no banheiro, aí eu perco um pouco de tempo, eu vou acabar chegando atrasado no trabalho. O imprevisto aconteceu. Faz parte da vida. Tá certo? Vá de cabeça erguida, vá tudo certo. E pare de não fique rotulando ou julgando as pessoas se você não conhece as pessoas, mesmo que conheça.
Tá? Você não pode, você tem como comprovar, tem uma prova, comprovar, ouviu a pessoa falando que fez isso com você, ou que desconfiou daquilo, ou que não sei o quê. Não tem? Cala a boca. Esquece a situação e vida que segue. Tá certo? Se você não tem como comprovar, não rotule ninguém. Não fique achando que a pessoa compara. Ah, não, mas eu tô achando que eu faço o quê? Para de achar. Quer dizer o quê? Você não manda no seu corpo? Seu corpo funciona sozinho? Né? Ah, quer dizer, não quer dizer que você está dirigindo o carro pega e vai lá e bate no poste? Não, é o carro que foi no poste. Não. Eu vou fazer o quê? Mesma coisa, você é que dirige o seu corpo, é você que comanda o seu corpo, é você que escolhe o que você vai pensar ou não. Então é você que decide se você vai desconfiar ou acusar alguém ou não. É você que decide olhar para o lado bom ou o lado ruim das coisas. É você quem tem que dominar o seu corpo, a sua mente é que domina o seu corpo. Então, você, as suas ações é que vai dizer isso. Então, compreenda. Se você não pode provar, não acuse, porque você pode cometer uma injustiça. Você viu algo acontecendo? Não, não vi, mas eu acho que foi. Se você acha, o problema é seu. Agora você não pode acusar o outro, olhar de cara feia pro outro, maltratar o outro, porque você acha que foi. Tá? Nem sempre que você acha que é verdade. Então aprenda a lidar com a situação. Se você não pode comprovar, é vida que segue. Inocente até que se prove o contrário. Conhece essa lei? Inocente até que se prove o contrário? É exatamente isso que tem que ser. Se não tem prova para acusar, não tem. Então é assim, gente. Vamos aprender a lidar bem com as pessoas, a agradecer pela família que você tem, pela situação que você vive. Se você tem uma pessoa em casa, agradeça por essa pessoa não estar doente, não estar numa cama de hospital. Se você está achando ruim dessa maneira, feche seus olhos. Imagina você numa cama de hospital, lá sofrendo com um câncer, com alguma doença, ou essa pessoa na sua casa que você tanto reclama, no hospital doente, e você lá junto, lá no lugar desse, ao invés de estar na sua casa, no seu canto, no seu conforto, ainda está achando ruim das coisas. Pensa nisso. É hora de mudar, é hora do pensamento, tá certo? Às vezes tem um sofrimento grande na vida para a gente mudar, deixar de ser uma pessoa ruim, deixar de ser uma pessoa amargurada, uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, prepotente, uma pessoa ruim, e se voltar mais para Deus, ser uma pessoa mais do bem, querer o bem do próximo, parar com reclamações, parar com confusões, parar com situações erradas. Então aprenda o sofrimento. Mude. Aproveite esse momento de sofrimento e mude. Não continue sendo a mesma pessoa ou piore. Não. É preciso mudar. Deus dá oportunidades para que a gente mude, para que a gente evolua durante a nossa vida. Então vamos evoluir. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Espero que vocês possam ter compreendido que é muito importante que a gente olhe para o lado bom das coisas. Tá certo? Porque o único jeito de a gente ser feliz é estar olhando para o lado bom das coisas. Porque senão, a gente só vai ficar emburrado o tempo inteiro, só vai ficar amargurado, irado o tempo inteiro, quando sensível praticamente. Tá certo? Vamos agradecer pelo que nós temos e não achar ruim pelo que não temos. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Vamos meditar sobre o assunto, tá? Inclusive eu mesmo. Então, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Tá certo? Até mais.